Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar um grande advogado, Dr. Alexandre Tadeu Navarro, especializado em direito imobiliário e também em direito tributário. O Alexandre é sócio de Caselli e Navarro Advogados e, para nossa sorte, hoje ele vai ser o nosso entrevistado. Eu tentei algumas vezes o contato, o Alexandre sempre muito gentil, mas as agendas não estavam batendo, mas hoje eu tenho enorme satisfação de tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença para nos conceder essa entrevista, Alexandre. Eu que agradeço, Alexandre. Sempre tive vontade de vir aqui participar, só que realmente não tinha coincidido aí as nossas agendas, né? Mas vamos lá, um prazer estar aqui também. Que bom que deu certo dessa vez. Gente, a gente tem uma oportunidade hoje de conversar com um advogado que cuida muito em questões tributárias, sobretudo na construção civil, né? O Alexandre tem alguns artigos, obras a respeito do tema, e a ideia era que ele fizesse uma abordagem de uma forma um pouco geral das principais dificuldades envolvendo a questão tributária na construção civil. Alexandre, o que você, como um advogado com muita experiência nessa área, vê quais são as principais dificuldades que o advogado enfrenta, o advogado tributário enfrenta nos contratos de construção? O que a gente vê hoje em dia, na verdade, a grande dificuldade está na modelagem dos contratos. Perfeito. Porque, no fim das contas, o que se procura no desenvolvimento de uma obra, de uma contratação, é uma otimização de custos, né? Tanto o contratante como o construtor, eles têm um foco em comum, que é a maior otimização possível dos custos da obra. Isso envolve os custos de execução em si e envolve também, obviamente, a carga tributária. Claro. Então, modelar o contrato, na verdade, o ideal é que o contrato reflita aquilo que ficou combinado comercialmente para a execução da obra. Uhum. Mas esse estica e puxa entre o contrato ideal e o efeito fiscal mais benéfico acaba, em algumas situações, a gente encontra algumas situações em que isso se distorce. Certo. Ou seja, você tem uma realidade física da obra comercial, como que ela ocorreu, né, em termos de desenvolvimento e de documentação. Você tem uma intenção dos dois lados e tem aquilo que está escrito no contrato. Poxa, como é que essas três coisas deviam ser, no fundo, uma só? Sim. A segurança jurídica do contrato entre as partes e perante o fisco o ideal é que esses três lados estejam muito alinhados. Certo. Qualquer, vamos chamar, esquizofrenia entre esses aspectos vai causar altos riscos para aquele empreendimento. Uma eventual autuação. E o grande problema, Alexandre, não é na execução do contrato, na elaboração do contrato. E muitas vezes não é nem durante a obra. A coisa muitas vezes se reflete como um problema a posteriori, na hora que vai se obter a CND da obra, na hora que vai se obter a certidão de quitação do ISS para fins de habite, ou até mesmo depois disso tudo, quando a construtora passa por uma fiscalização mais rigorosa por parte seja da Receita Federal, seja do Fisco Municipal. Eu dizia, às vezes, a dificuldade do advogado também, embora, claro, o seu cliente, como você bem pontuou, ele queira, claro, otimizar o seu lucro, né? O advogado, a partir de informações recebidas, ele vai elaborar um determinado tipo de contrato. Quando, na realidade, a realidade fática ou alterações que, eventualmente, o construtor tenha com subcontratados implica um tipo de regime que se distorce um pouco do contrato. Essa dificuldade, uma das dificuldades que a gente tem é justamente essa. A ausência de informação, às vezes, do próprio cliente de nos repassar para a gente ter um contrato mais condizente ali com a realidade. Exatamente. Né? O grande ponto que existe é sair um pouco da cadeira e do computador para elaborar o contrato. Sim. E conversar com quem vai gerenciar aquela obra. Perfeito. Muitas vezes quem vai alimentar realmente de informações preciosas para sair um bom contrato é o gerenciador da obra. Perfeito.
ou melhor, o gerente da obra. Ou seja, durante a elaboração do contrato, talvez valha a pena o advogado ele deixar não somente ali o computador, enfim, a informação e conversar com quem vai. Exatamente. Entendi. Ao invés de literalmente falar com o cliente direto, que muitas vezes é o dono da empresa, às vezes você só vai conversar com o quem departamento jurídico, né? Quem é o seu engenheiro que vai cuidar dessa obra? Quem que fez o orçamento dessa obra? Quais as premissas reais de execução daquela obra? Quem vai falar a verdade é esse sujeito. Entendi. E às vezes o próprio advogado, o gestor jurídico ali da empresa ali não vai te dar informação. E muitas vezes a pressão de tempo, esse contrato tem que sair para segunda-feira. É impossível. Não é inteligente, muitas vezes, você ceder ao tempo versus a segurança. Riscos, aquele contrato tem que ser muito bom durante a obra e depois da obra, para ele ser suporte para uma fiscalização, para uma análise mais rigorosa, né? Tadeu, você acha que, eventualmente, o que me parece também da leitura que a gente faz a partir do Código Civil, os tipos de empreitada mista, empreitada de lavor, ele está muito próximo da realidade, porque me parece que os contratos de construção hoje eles são contratos muito mais modernos do que aqueles positivados no Código Civil ou ainda na Lei de Incorporação Imobiliária, né? Você qualifica que o Código Civil ele atende a forma como os contratos hoje são redigidos? Ou você eventualmente acha que, ele até não atende, mas os requisitos gerais de uma empreitada ali estão previstos? Ou você acredita que seria necessária uma reforma, um tipo de reforma legislativa para cuidar desse tipo de contrato? Eu acho que a rigor não precisa. Tá? Na verdade, as normas civis elas dão os esqueletos suficientes para suportar os tipos de contrato, por mais complexos e criativos que eles sejam. Tá? Porque basicamente você tem dois grandes mundos, que é empreitada e administração, e o resto são variáveis dentro desse universo. Perfeito. O problema prático que a gente vê não é base legal, Alexandre. O problema que a gente vê é uma distorção de conceitos. Perfeito. Muitas vezes o contrato ser chamado de administração, quando na prática ele é uma empreitada parcial, por exemplo. Mas por que o sujeito chamou de administração quando, na verdade, você tem um tipo correto para aquilo que realmente era o negócio combinado? Por interesse tributário. É aí que a casca de banana fica ali no caminho. Sim. É onde o perigo do contrato ser intitulado de uma forma, né? E ele vai ser desconsiderado pela autoridade fiscal. Claro. Isso é que muitas vezes não fica muito claro, né? Ou seja, o papel, então, talvez, do advogado tributário, a gente fica, às vezes, imaginando, poxa, o advogado tributário, ele conhece tão somente de questões tributárias. As questões contratuais ele deixa para um outro advogado. Na realidade, é muito próximo. Ou seja, o advogado, para ele ser um bom entendedor das questões tributárias, ele precisa conhecer também as questões contratuais e fazer com que isso se converse, né? Se tem uma área de direito tributário que é impossível prestar um bom serviço sem entender o que acontece de fato e o que é a base contratual daquele negócio, é no ramo imobiliário. É onde não é viável o sujeito ser apenas uma coisa ou apenas outra. Tem que entender razoavelmente do outro lado para poder costurar o que é estritamente contratual com o que vão ser os efeitos fiscais daquela contratação. A gente não tem um ramo autônomo de direito imobiliário. Acho que o direito imobiliário ele envolve tudo isso. Questões tributárias em contratos de construção, contratos, questões societárias, ambientais, urbanísticas, tudo isso forma, de fato, a figura de quem atua nessa área do direito imobiliário. Que é a riqueza desse ramo, né? Exatamente. Que é o grande desafio, né? O grande desafio do advogado imobiliário é justamente esse. Eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de chegar para o nosso cliente e falar sobre esse tema eu não tenho a absoluta ideia. Poxa, mas como é que você está elaborando um contrato aqui se você não vai conversar com a área tributária, né? Então, eu acho que é justamente isso. Alexandre, eu queria agradecer imensamente a entrevista que você nos concedeu. Eu achei que valeu a pena a espera em ter
em receber você aqui. Você é um advogado muito especializado numa área que a gente não tem tantos profissionais que prestam um tipo de serviço como você presta. Então eu queria muito, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui e dizer que o blog fica totalmente à sua disposição para que você venha para a gente tratar de outros temas. Eu que agradeço, sempre que for possível aí e a gente possa colaborar com algum outro assunto, estou à sua disposição. Muito obrigado. Parabéns aí pelo blog, sempre super útil, eu venho acompanhando aí. Gente, esse foi Alexandre Tadeu Navarro e aguardem os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.